Então os filhos de Israel partiram dali. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, e a mulher ficou desamparada. Ouviu que o Senhor tem visitado seu povo, dando-lhes pão, pecope com tinda, e com a laço do nó. E daí, voltai cada uma à casa de sua mãe. Então levantaram a sua voz, e choraram. Tenho ainda filhos no meu ventre. A mão do Senhor descarregou contra mim. Ofá beijou a sua sogra, porém Rutécia pecou a ela. Não ministres para que te dei. Onde quer que for irei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Toda a cidade se comoveu. É esta Noemi. Não me chameis Noemi. Chamai-me Mara. Tinha Noemi parente, homem valente e poderoso, chamado Boaz. Tinha Noemi parente, homem valente e poderoso, chamado Boaz. Foi, e chegou, e apanhava espigas. O Senhor seja convosco. De quem está amor? Ouve, filha minha, não vás apanhar em outro campo. Tendeu sede. Vai ao vaso. Porque achei graça em teus olhos, sendo estrangeira. Porque achei graça em teus olhos, sendo estrangeira. Subcurras asas, deves te abrigar. Subcurras asas, deves te abrigar. Vamos aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Deixa aqui algum punhado, tacala o safanho. E viu sua sogra, o que tinha apanhado. Este homem é nosso parente chegado. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz. Até que a siga se acabou. Nem te busca lá eu te escamo. Lava-te, pois, e umete, e veste as tuas roupas. Eis que estavam tengo a savana. Havendo Boaz comido e bebido, deitou-se. Havendo Boaz comido e bebido, deitou-se. Foi ela de mansinho. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Há outro remedor mais chegado do que ele. Mediu sem medida de sabata e em possum patcoal. Quem és tu, minha filha? Quem és tu, minha filha? Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará. Para que não prejudique a minha herança. Para que não prejudique a minha herança. Tirou o sapato e o deu ao seu próximo. Vós olhastes assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E era um filho. O qual será o restaurador da alma. Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo. A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé. E Jessé dirou a Davi. Havia um homem cujo nome é Elcana. Havia um homem cujo nome é Elcana, pelo que charava. A nunca me não te sou eu melhor do que filho. E o sacerdote Eli estava assentado. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor. Eli, vivo, embriagar. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou semblante, já na era 3. Eu sou semblante, já na era 3. Mas deve ser fim. Por este menino orava eu, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. O meu coração exulta no Senhor. O arco dos fortes foi quebrado, mas deve ser fim. E, havendo o porquê do Senhor, são os alicerces da terra. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Mergulhava o garfo na caldeira, e tudo quanto o garfo tirava. Nem tomaré carne cozida de ti. Era, pois, muito grande o pecado perante o Senhor. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. O Senhor te dê semente desta mulher. O Senhor te dê semente desta mulher.
Por que fazeis tais coisas? Mas não ouviram a voz de seu pai. E veio o homem de Deus a Eli. Honras a teus filhos mais do que a mim. Ambos morreram no mesmo dia. E eu suscitarei para mim sacerdote fiel. E eu suscitarei para mim sacerdote fiel. Antes a lâmpada de Deus se apacatei. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. E o Senhor tornou a chamar a Samuel. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Então Eli que o Senhor chamava o jovem. Fala, porque o teu servo vi. A todo que o vít ni chinh ni đo. Anh bù giữa cổ vi. A todo que o vít ni chinh ni đo. Anh bù giữa cổ vi. Julgarei a sua casa para sempre. E teme a Samuel relata a visão a ele. O palavra é a catifal. Deu o Senhor. Façam o que bem parecer aos seus olhos. Todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado. Todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado. Saiu Israel a peleja contra os filisteus e foram feridos 4.000 homens. Tragamos de Silo a arca da aliança. E ali estavam os 2 filhos de Eli com a arca. Todo Israel jubilou com grande júbilo. God is come into the camp. Woe unto us. Os filisteus pelejaram e caíram de Israel 30.000 homens. E foi tomada a arca de Deus. E ao 220, Hofni e Finéias morreu. Eli estava assentado sobre uma cadeira, olhando. Caiu da cadeira para trás e quebrou-se-lhe o pescoço. E chamou ao menino Icabod. E a puseram junto a Dagom. Eis que Dagom estava caído com o rosto em terra. A cabeça de Dagom e ambas as palmas cortadas. E a mão do Senhor se agravou e os feriu com hemorroidas. Caiu da cadeira para trás e quebrou-se-lhe o pescoço. Seja levada a arca do Deus Israel a Gatê. A mão do Senhor veio contra aquela cidade com grande vexame. Enviaram, pois, a arca de Deus a Ecrom. Chamaram os filisteus aos sacerdotes e aos adivinhadores. Fazei, pois, imagem das vossas hemorroidas e das vossas ratos. Tomai, pois, a Corá 2 vacas com cria. E as vacas se caminharam diretamente para o caminho de Bet-Semes. E as vacas se caminharam diretamente para o caminho de Bet-Semes. E parou ali, onde estava uma grande pedra. O que vendo os 5 príncipes voltaram para Ecrom. O que vendo os 5 príncipes voltaram para Ecrom. Feriu ao homem de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca e o povo lamentou. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca. E a introduziram na casa de Abinadab. E consagraram a Eleazar seu filho. E sucedeu que passaram 20 anos. Tiraram pois os filhos de Israel aos Baalem. Congregaram-se em Mispa e tiraram água. Congregaram-se em Mispa e tiraram água. E ali dissetou: Pequem contra o Senhor. E ali dissetou: Pequem contra o Senhor. Não cesse de clamar pelo Senhor nosso Deus. Não cesse de clamar pelo Senhor nosso Deus. Então tomou Samuel cordeiro de leite e clamou Samuel ao Senhor. E o Senhor lhe deu ouvidos e atemorizou-os, e foram derrotados. E os homens de Israel perseguiram os filisteus. Então tomou Samuel uma pedra e chamou o seu nome Ebenezer. Até que nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos. E as cidades que os filisteus tinham tomado tornaram a Israel. E as cidades que os filisteus tinham tomado tornaram a Israel. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel a Israel todos os dias da sua vida. E adianiano e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mishpah. Então voltava a Ramá, e edificou ali altar. Constituiu, pois, agora rei sobre nós. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Não te rejeitaram a ti, mas a mim. Este será o direito do rei. Também tomará o melhor das vossas terras. Não, veniva sobre nós rei. Havia homem de Benjamim, valente e poderoso. Havia homem de Benjamim, valente e poderoso. Tinha este filho, jovem, e tão belo. Vende
votam. Eis que nesta cidade há um homem de Deus, tem nome bom, um quarto ciclo de prata. Encontraram umas moças que saíam a tirar água. Eis que Samuel lhe saiu ao encontro. Eu sou vida. Idam nesse lugar principal. Traze a poção que te. Falou com Saul no terraço. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Encontrás um grupo de profeta. Encontrás um grupo de profeta. Do caiu no tão com lam indan. Porém do negócio do reino, nada lhe declarou. Constitu-no foi. Agora rei sobre nós. E foi tomado Saul, filho de Cis. E foi tomado Saul, filho de Cis. Eis que se escondeu entre a bagagem. Viva o rei, e desprezaram-no, e não lhe trouxeram presentes. Então subiu Naas, o amonita, que tuvó, arrancou-lhe de rei. E todo o povo levantou a sua voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, tomou uma junta de boi, e cortou-os em pedaços, que saíam como um só homem, e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. Não morrerá ninguém no dia de ontem. E todo o povo partiu para Gilgal. Não nintou moi boi. Mirdão nintou moi boi. Jumento, em mar não defraudaste. E o Senhor enviou para vós e chuva naquele dia. Lom jumento, com pecado contra o Senhor. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. E o povo mudou como a areia. O povo se escondeu pelas cavernas. E todo o povo ia atrás dele tremendo. Esperou, pois 7 dias. Porém Samuel não vinha. Trazem-me aqui o holocausto. E ofereci o holocausto. Que fizeste? Velembei. E ofereci holocausto. Agora, pois, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Pinham que descer aos filisteus para amular. Não se achou nem espada nem lança, exceto na mão de Saul e de Jonatas. Não se achou nem espada nem lança, exceto na mão de Saul e de Jonatas. Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Por Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O nome de uma era Bozés, e o nome da outra Sene. Subiu, pois, Jonathan cupei e cumou. Meca, da mamé de até. Nukmak me de até. E a terra tremeu. E foi isso um terror de Deus. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá. Maldito o que come pancata-de. Estendeu a ponta da vara e chegou à boca. Esca. O mel escorria e aclararam-se os seus olhos. Rolai-me oie uma grande pedra. Vinha-lhe urso e foi tomado. Jonathan, o Senhor me livrou da mão do leão, livrar-me-á da mão deste filisteu. Moriria Jonatas, que efetuou esta grande salvação. E Saul e o povo param a Agag. E Samuel se contristou e clamou ao Senhor toda a noite. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Eis que Saul veio ao Carmelo e levantou para si um monumento. O povo poupou o melhor das ovelhas. Eis que Saul veio ao Carmelo e levantou para si um monumento. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Pequei, porque teme o povo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E um peco pilola atacava e arrascou. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor. O Senhor, Toma uma bezerra e dize: vim para sacrificar. encheu teu vaso de azeite e vem. Santificou a Jessé e a seus filhos. O Senhor olha para o coração. Não atentes para a sua aparência. O Senhor não vê como vê o homem. Também a este não escolheu o Senhor. O Senhor olha para o coração. Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Acabaram-se os moços? Manda chamá-lo. Era ele ruivo e formoso de semblante. Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Tomou Samuel o vaso de azeite.
e ungiu-o. Um espírito mau o assombrava. Busquem um homem que saiba tocar harpa. Com isso enfideicei, e a Senhor a quem Sam. Assim Davi veio a Saul, e ele o amou muito. Os filisteus estavam num monte, e Israel no outro monte. Saiu do arraial um homem guerreiro. Trazia na cabeça um capacete de bronze. A haste da sua lança era como este do tecilau. Escolhei dentre vós um homem. Espantai-o e terminam morto. Toma para teu irmão este efa de trigo tostado, e estes desqueijo de leite, e estes desqueijo de leite. Davi deixou as ovelhas a um guarda. O rei o enriquecerá com grandes riquezas. E eis que Golias foi conforme aquelas palavras. Porventura não há razão para isso? E eis que Golias foi conforme aquelas palavras. Contra este filisteu não poderás ir, porquanto és moço. O povo se lançou ao despol e comeu com sangue. E o saía após ele, e lançava-lhe mão da barba. Então somente provai um pouco de mel. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Vai, pois, agora e vê Amaleque. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e o seu cajado na mão. Saul o acampou. Amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Tu vens a mim com espada. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor. A guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. Davi called out her arm. A pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Mal tinha Davi espada na mão. Tomou a espada dele e com ela lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Davi tomou a cabeça do filisteu. De quem é filho este jovem? A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Saiu do arraial Jonatas despojou-se da capa. e Davi conduzia-se com prudência. Saul feriu os seus milhares, porém Davi e os seus 10 milhares. Aquele dito pareceu mau aos seus olhos. E Saul atirou com a lança. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Se achava dada por mulher a Atrel. Mas Mical amava a Davi. O rei não desejador, senão sempre possível. Davi feriu dentre os filisteus 200 homens. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Falou Saul para que matassem a Davi. Porém Jonatas o fez saber a Davi: por que pecarias contra sangue inocente? Viva o Senhor, que não morrerá. Houve de novo guerra. Procurou Saul encravar a Davi na parede. Enviou Saul mensageiros à casa de Davi. Mical desceu a Davi por uma janela. Tomou Mical uma estátua e a deitou na cama. Ele está doente. Trazemos na cama para combate. Ele me disse: deixa-me ir. E veio a Samuel a Ramá. E veio a Samuel a Ramá. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros. E ele também despiu as suas vestes e profetizou. Que fizou? Como creme. Não com can limbam pre. Mas muito com can. Isca amanhã uma nova. Jonatas fez aliança com a casa de Davi, porque o amava com todo o amor da sua alma. Atirarei 3 flechas, acendendo-se o rei. O lugar de Davi apareceu vazio, porque não veio o filho de Jessé. Então se acendeu a ira de Saul, filho da perversa e rebelde, e atirou uma flecha que o ultrapassou. Não dá a flecha para Lotiti. Vai, leva a sácida. Beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Oh Senhor, seja entre mim e ti. Deu Davi a nobe, e a Emília que tremeu. O rei me comentou no quarto. Dami, se ponto na manque. O sacerdote lhe deu o pão sagrado. No deu yentogue o dom meta. A espada de Golias está aqui. Não há outra. Como essa dama. Levantou-se Davi e fugiu. Não é este Davi, o rei da terra, e se fez doido e extravagava nos marcos das portas. Tenho falta de dor? Davi colheu-se à caverna de Adulo. Ajuntou-se a todo o homem que se achava em aperto. Deixe estar meu pai e minha mãe convosco.
Não fiques naquele lugar forte. Estando Saul em Gibea, debaixo de árvore, Dar-vos-á também a todos o filho de Jessé terras, vi o filho de Jessé chegar a Nope. O rei mandou chamar Aimeleque. Quem na? Com Davi, fiel, morrerás Emeleque. Davi enviou 10 moços ao tempo da tosquia. Então disse o rei a Doeg: vir a ti, e matou. Emenobi feriu ao fio da espada. Porém, um dos filhos de Aimeleque escapou. Eu sou a causa da morte de todas as pessoas. Fica comigo, não temas. Foi Davi, e feriu os filisteus, e salvou os moradores de Keila. Deus o entregou nas minhas mãos. Traz aqui o éfode, entrega-me. Davi se manteve no deserto, e Saulo buscava Jonapá. Foi ter com Davi no bosque. Tu reinadas sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. Não se escondeu Davi entre nós? Saul ouve e perseguiu a Davi. Apressando-se Davi, veio um mensageiro a Saul, pelo que chamaram aquele lugar a Pedra da Divisão. Davi ficou nos lugares fortes de Engedi. Chegou aos currais de ovelhas e entrou Saul numa caverna. E saqueou. O coração de Davi o feriu. Saul levantou-se e seguiu o seu caminho. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto. Dos ímpio, procede a impedir. Após com morte, após pulga, vê pois a orla do teu manto na minha mão. É esta a tua voz, meu filho Davi? Agora sei que certamente has de reinar. Mas justes do caiu. Após com morte, após pulga, faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou. Yan wan muito pudou. E tu, Imali, Wen, e Davi era a mulher de bom entendimento e formosa. Tomaria o pois, uma pou? Eis que Davi enviou mensageiros, e ele os destratou. Cada um tinha sua espada. Mas os criados do rei não quiseram, e então Abigail se apressou. Ela descia, e Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. Mal por bem metembago, o Senhor te impediu de vidas com sangue. Caiu ao pé de Davi. Nabal ao seu nome, e a loucura está com ele. Lembra-te da tua salva. A alma de meu Senhor estará ligada no feixe da vida. Bendito o Senhor, e bendito o teu conselho. E o seu coração se amorteceu. Sobe em paz a tua casa. Eis que lhe fazia um banquete em sua casa. Passados 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. Davi enviou a falar com Abigail. Também, a inunda de Israel tomou Davi. Eis que a tua serva servirá para lavar os pés. Saul, Caintarde, sua filha Mical, Apalti. Não se escondeu Davi no outeiro de Haquila. Viu o lugar onde Saul se tinha deitado. Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Um profundo som do Senhor. Quem cair subir, tomou pois. Davi a lanceia de água, no mates, de shampoo. Agora é gravar como lança. Bradou Davi ao povo. E a Abner, porventura, não és homem? Vi agora onde está a lança do rei. Eis aqui a lança do rei. É esta a tua avó, meu filho Davi? Diz Davi no seu coração. Ora, algum dia perecerei. Bendito sejas tu, meu filho Davi. E Davi foi-se pelo seu caminho. E avisaram a Saul, e não o buscou mais. Desse Mouhuca, em o cumadas de Dá, pois Aquis lhe deu na cara de Aziclai. E subia Davi com os seus homens. E Davi faria aquela terra, e não deixava com vida. Onde fizestes hoje incursão? E Acus confiava em Davi. Ajuntaram os filisteus os seus exércitos, por guarda da minha cabeça te porei. E Samuel já estava morto. E Saul tinha desterrado os médiuns, e os filisteus acamparam-se em Sunem. Vendo Saul o arraio, tremeu muito o seu coração. O Senhor não lhe respondeu. Busca-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. E disfarçou-se Saul, e veste outra roupa, e foram de noite à mulher. Adivinha-me? E faz-me subir a quem não te disser. Tu bem sabes o que Saul fez, vive Senhor. Conhan mau, te sobrevirá. Fez-me subir
a Samuel. Vem vamos a Samuel. Grito. Veja Deus, se que sustenta a terra. Vem subindo. Homem ancião. E está envolto numa capa. Porque me inquietaste. Estou muito angustiado. Deus se tem desviado de mim. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E caiu logo, Saul estendido por terra. A mulher tinha em casa um bezerro cevado. Os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos. Que fazem aqui estes hebreus? Não esta vai. Fez voltar a este homem. Tu és reto, porém aos príncipes não agradas. Davi. Maduk do mar Pavode. Os amalequitas tinham ferido a Siclá. E tinham levado captiva as mulheres. Alçaram a sua voz e choraram. A Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Perseguirei eu a esta tropa, 200 homens. Queda cansado, não puderam passar. Acharam do campo um homem egípcio. Sou servo de um amalequita. Eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra. Feriu o Davi desde o crepúsculo. E Davi livrou tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Desde o despojo de Davi. Visto que não foram conosco, não lhes daremos tu despojo. Qual é a pata tu que te serão a peleja? Tal será a pata tu que fica. Envio do despojo aos anciãos de Judá. Os filisteus pelejaram. E os homens de Israel fugiram. E os filisteus mataram a Jonatas. Os flecheiros o alcançaram. Desembainha a tua espada e atravessa-me com ela. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vi o seu escudeiro, que Saul já era morto, e morreu com ele. Assim morreu Saul e seus 3 filhos, Aharam, Asau e seus 3 filhos, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram. Puseram as suas armas no templo de Astarote. Todos os homens valorosos tomaram o corpo de Saul e chegaram a Jabes, e ali os queimaram. E tomaram os seus ossos e o sepultaram.